Vamos começar. Olá, sejam muito bem-vindas. E hoje nós vamos estar falando, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, né? Como ter mais equilíbrio mental e emocional através da organização da sua casa. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que ficou melhor assim. Eu sou a Gisele, do Cada Coisa no Seu Lugar, Mente e Ambiente. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre como conseguir, na verdade assim, é sobre a dificuldade de manter a sua casa organizada, né? Eu sei que para a maioria das pessoas esse é um tema muito importante, porque a falta de tempo para você ficar arrumando tudo de novo, todos os dias, é complicada, né? A gente vive numa correria, então quanto mais tempo a casa ficar ali organizada pra gente é melhor. Então, o que eu vou passar para vocês? Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que as coisas não ficam no lugar, né? Que elas deveriam ficar. E normalmente, por que isso acontece? Porque elas não têm um lugar definido. Eu vou estar falando aqui no Instagram, tá? E no YouTube, por isso que eu vou ficar mudando, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá, as coisas não têm um lugar ali definido, né? Ou seja, você só arruma e a bagunça volta de novo. E isso é porque você só tira da frente o problema, tá? E coloca ali mais escondidinho, né? Mas esse objeto que você tirou ali da frente, ele não tem, vamos dizer assim, um endereço fixo. Então você vai tirando ele da frente, tira ali o problema, mas coloca em outro lugar. E quando você, ou então outra pessoa, precisar pegar esse objeto, primeiro que vai ficar perdendo um tempão ali para encontrar onde que ele foi guardado da última vez. E você pode, provavelmente você vai estar guardando ele ali, se foi você que pegou, em um lugar diferente, depois de usar. E ele acaba ali circulando pela casa. Isso vai gerar cada vez mais desorganização. Porque imagina só, isso eu tô falando de um objeto. Agora imagina vários objetos sendo guardados toda vez em lugares diferentes, né? Ou mesmo aqueles objetos que sempre ficam guardados no mesmo lugar. Mas o lugar, ele não é assim tão prático nem funcional. Então vamos lá, por exemplo, guardar as panelas em um lugar, guardar as panelas que você usa com mais frequência num lugar muito alto. Então lá em cima no armário. Não é funcional, né? Porque isso dificulta você estar guardando toda vez a panela lá em cima. Então, quando você pega a panela para usar, a tendência é que você vai deixar ela ali em outro lugar, num lugar mais fácil, né? E ela vai ficar ali ocupando espaço, talvez, de outros objetos. E cada vez acumulando mais, né? Coisas ali na sua cozinha, enfim. E tem também aqueles objetos que a gente usa com mais frequência. Então vamos falar lá na sala, por exemplo, o controle da televisão, as chaves, eles tendem, na verdade, a viajar mais pela casa, né? Porque cada um que usa, não sei na casa de vocês, mas cada um que usa deixa num lugar diferente, por falta de hábito, né? E não devolve para o lugar certo. Aqui era assim. Agora a gente tem o lugarzinho certo para estar guardando. Ou deixar no rack, né? Uma coisa assim mais próxima ali do que você vai estar usando. E uma outra coisa que pode dificultar muito para sua casa se manter organizada é o acúmulo de objetos. Por quê, gente? Eu vou falar de novo, né? Na organização é muito importante fazer o desapego. Porque quanto mais coisas você tem, mais difícil manter aquele padrão de lugar para cada uma delas.
Então, se você já tem um espaço limitado e quer colocar muita coisa ali dentro, algumas coisas vão ficar sobrando, né? Você concorda comigo? Vão ficar ali para fora. E elas vão ficar ali vagando pela casa. Então, é muito importante fazer o desapego. Tirar o que não for útil neste momento, né? Então, por exemplo, na cozinha, potes de plástico, sabe aquelas Tupperware que a gente tem? Ou os potinhos de plástico, né? Agora tem outros ali. Então, assim, todo pote que não tiver tampa, ou tampa sem pote, né? Ou aqueles potinhos meio nojentinhos, né? Porque tudo que é da cozinha, principalmente as coisas de plástico, com o tempo elas vão ficando amareladas, encardidinha, né? E não limpa mais. Então, descarta. Coloca no lixo reciclável e manda embora. E talvez até aquelas quantidades. Por exemplo, sei lá, você tem 20, 30 potinhos quadrados de plástico. Gente, é um exagero, né? Concorda comigo, não tem necessidade de ter tudo isso. Então, às vezes você vai numa lojinha, tá baratinho, eu vou comprar. E aí tem aqueles kitzinhos com 3. Ai, ó, tá barato, eu vou comprar. E aí fica acumulando aquele monte de pote. Então, tira isso, né? Não tem necessidade de ter tantos potes. Seja realista ali na sua rotina, né? Você usa tudo isso? Se não usa, você separa os que estão em bom estado e nesse caso você pode doar, né? E só mantém realmente o que é útil, o que está em bom estado, porque assim você vai ganhar mais espaço e facilitar para que a sua casa fique mais tempo organizada, né? E sem aqueles objetos todos perdidos. Agora existe também a nossa correria do dia a dia. Sempre tem um monte de coisa para fazer e a gente vive com pressa. E quando a sua mente ela tá muito acelerada, você não consegue dar a devida atenção para aquele objeto. E guardar ele ali no lugar certo. Você até sabe onde ele tem que ser guardado, mas você não consegue parar ali e guardar ele. Então você vai deixando ele ali onde está mais fácil e principalmente também quando não tem um lugar definido, mais fácil é deixar ali onde ele tá, onde fica mais fácil, em cima da mesa ou na sala, enfim, esses lugares que a gente sempre passa e pode ir deixando alguma coisa. E isso não é legal, porque cada vez vai aumentar mais, vai acumular essa bagunça e vai te dar mais trabalho e a sua casa não vai conseguir se manter organizada. Agora, se você já entendeu um pouquinho, né? Porque essas coisas não ficam no lugar e é isso que dificulta a manter a organização da sua casa. Eu quero explicar um pouquinho o que mais pode ser feito para conseguir manter a organização da casa por mais tempo. Porque eu já falei ali do desapego, eu vou falar de novo dele, porque é muito importante, mas eu já falei do desapego e agora eu vou falar de outras coisas também, né? E primeiro, eu quero te falar que se você só arruma a sua casa, você já está dificultando a sua vida. Lembra lá no comecinho que eu falei? Você arruma e a bagunça sempre volta. E por que isso acontece? Quando você arrumar a casa é diferente de organizar ela. Quando você arruma a sua casa, você está apenas tirando da frente o que está jogado ali pela casa. Esconde, na verdade, a bagunça, mas ela volta a aparecer de novo e muito mais rápido. Os objetos, as coisas que você esconde, enquanto elas não tiverem um lugar específico, funcional e que foi pensado com sabedoria para guardar elas vão ficar perdidas. Ali passando pela sua casa e trazendo cada vez mais bagunça e desorganização. Eu dou um exemplo, eu gosto de falar assim, que arrumar é exemplo de uma visita inesperada. Você tá lá em casa, você tá aí na sua casa, tá bagunçada, mas beleza, deixa aí. Só que você recebe uma mensagem da sua amiga. Ai, amiga, tô pertinho da sua casa, vou dar uma passadinha aí. Aí você fica com vergonha de não deixar, né? Fica sem jeito de falar não vem.
e você concorda. E o que você tem que fazer? Sair catando toda aquela bagunça que tá pela sala, porque você não quer receber a sua amiga na bagunça, né? Tipo, tirando as coisas do meio do caminho para ela entrar. Então, você sai correndo, cata tudo que tá ali, jogado pela casa, enfia tudo dentro de um armário, soca lá dentro. E aí, quando a sua amiga chega, a sala tá uma belezinha, né? Tá impecável, vocês conversam, fica tudo bem. Mas se a sua amiga abrir a porta do armário, meu Deus, né? Ela vai ficar assim horrorizada com tanta coisa que às vezes consegue enfiar dentro de um armário. Isso é arrumar. É de uma forma rápida e o ambiente ele fica ali visivelmente mais arrumadinho. Mas é que nem aquele negócio, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, coisa que minha mãe falava, minha avó. Enfim, mas é mais ou menos isso. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa aqui pra vocês. Não quer dizer que arrumar a casa tá errado, tá, gente? De maneira nenhuma, e é muito importante a arrumação da sua casa. Mas depois que foi feita a organização, que eu vou te falar assim, não é aquela organização de capa de revista, sabe? Porque isso não existe na vida real, né? A nossa casa, ela é um ecossistema vivo. Existem pessoas que vivem dentro dela e que fazem... existem pessoas com jeitos diferentes, com hábitos diferentes e até os nossos animaizinhos que fazem parte da casa. Então, assim, eles vai ter uma bagunça, né? Então, ela vai se modificar, a casa ela vai se modificar todo dia. Só que a organização, ela tem que ser pensada, assim, pro dia real, não para aquela capa de revista, porque senão você vai ficar frustrado. Então, pro dia real, pra sua rotina, a organização tem que ser pensada na sua rotina, no seu dia a dia. E a primeira coisa a fazer você tem que definir um lugar para cada objeto, um lugar pensado com sabedoria. E antes que você fale assim para mim, ai, eu não tenho tempo para organizar, né? Porque é sempre isso, a gente nunca tem tempo para nada. Mas você precisa, pelo menos, priorizar. E como que a gente faz isso? Você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Você não precisa fazer nem no mesmo dia. Você pode começar por um espaço pequeno. A sua mesa do escritório, uma gaveta, ou aquele lugarzinho, sabe? Aquele pedacinho ali da sua casa que sempre fica mais bagunçado. Então vamos lá, por exemplo, a entrada da sua casa, onde todo mundo chega e vai deixando ali as coisas na entrada, né? E você quer entrar, se você chega depois, você não consegue passar pela porta. Ou então, quando você precisa sair, tá com pressa e não caixa a chave. Não caixa a chave da porta, não caixa a chave do carro e perde aquele tempo ali procurando. O que você pode fazer, né? Você vai começar ou por esse espaço, né? Ou então por esse ambiente que mais te incomoda ali, que tá mais bagunçado, enfim. Você vai pegar aqueles objetos e definir um lugar para eles, tá? De uma forma que seja funcional, que você sabe que é lógico deixar ali naquele lugar e que quando as outras pessoas forem procurar, elas vão procurar ali primeiro, né? E estratégica e prática também, tem que ser prático, nossa vida tudo tem que ser muito prático. Então, por exemplo, lá na entrada, que eu falei da entrada sei lá, da sala, talvez, né? Porque nem eu moro de apartamento, a entrada é a sala. E fica jogado, sei lá, os sapatos. Teve uma época do Covid, todo mundo deixava os sapatos ali jogados na porta. Então, você tem que pensar o que pode ser feito com aqueles sapatos para eles não ficarem ali tão jogados. Ou se você tiver você pode colocar uma sapateira, né, que é uma coisa muito prática. E hoje em dia tem umas super bonitinhas que dá para deixar. Se você tiver um espaço ali, né, para colocar essa sapateira ali. Agora, se você não tem um espaço para colocar ali, você vai conversar de uma forma clara, explicando o problema
e que a solução é mais fácil para todos. Então, assim, ó, vai guardar aqui na sapateira ou dentro do armário lá no seu quarto. É importante essa conversa, gente. Por mais que você fale assim, mas eu já cansei de falar e ninguém me escuta, ninguém presta atenção. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente com criança, adolescente, mas tem que ter essa conversa. E por quê? Essa conversa ela tem que incluir todo mundo na casa. Todos da casa, na verdade. Porque isso é uma regra, né? Você tem que falar assim, olha, essa é uma regra da casa e todo mundo vai agir da mesma forma. Não é gritando, não é impondo, olha, você tem que fazer isso. Olha, fulaninho, arruma as coisas que você deixou jogada. Isso, gente, eu tentei por muitos anos, eu sei que não dá certo. Então, conversar de boa mesmo com todos da família, ora, todos vão fazer da mesma forma. E aos pouquinhos, né, conscientizando eles que assim é melhor, que dessa forma é melhor. E tem uma regrinha que é muito boa também, que você pode até deixar, que é pegou, usou, guardou. É o mínimo, porque isso mantém a ordem e não acumula as coisas. Porque se você deixar como tá, nada vai mudar, né? Agora as chaves que a gente às vezes precisa, que tá com pressa, você pode comprar, existem os potinhos que nem é tão caro, são super fofinhos, bonitinhos. Se você tem um rack ali na sala, tem um lugar para pôr ela em cima, você compra um potinho de cerâmica, tem de madeira, tem uns super bonitinhos e as chaves ficam ali. E criar o hábito de sempre deixar as chaves ali, uma mesinha, enfim. Não tem um lugar. E então tem aqueles de parede, que você também pode pôr ali pendurado, e tem os bonitinhos que dá para ajudar. Não tenho. Meu pires, sabe aqueles pirezinhos de xícara, aquela parte de baixo? Coloca assim, até as pessoas se conscientizarem. E aí quando você encontrar alguma coisa bonitinha, enfim, você troca. Mas isso é importante, sabe? Chaves, essas coisas, óculos. É importante ter um lugar definido, né? Ter um cantinho para eles. Agora assim, por exemplo, que tava falando, na mesa do escritório, ou na mesa que você trabalha, é importante você organizar, né? Então você pode tirar todos os papéis que estão ali, que não são mais úteis, ou seja, eles já foram usados, ou não servem mais para nada. Tira esses papéis dali. Você pode comprar aqueles porta-caneta, sabe, aqueles acessórios de organização que você pode colocar canetas, clipes, post-it, calculadora, você deixa organizado ali. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Uma caneca, pega uma caneca bonitinha, eu tenho aqui, ó, as minhas canecas. Pega uma canequinha, ó, coloca tudo, deixa eu mostrar desse lado, tá vendo? Ó, coloca suas canetinhas aqui dentro, já organiza um pouco, né? Não deixa elas todas espalhadas. Por quê? Deixa a sua mesa sempre o mais limpa possível, assim, de coisas, né? Isso ajuda no foco, na sua produtividade e até na sua criatividade, porque você não tem todos aqueles estímulos visuais, sabe, da bagunça que fica ali na sua mente. Então a sua mente não se sobrecarrega, porque se ela fica olhando, você tem ali um monte de coisa pra fazer, sua mesa tá toda bagunçada, você vai perder o foco, você vai se estressar, você vai ficar mais irritada, você não sabe por onde que você começa. Então quando você deixa essa parte limpa, e assim, a gente não sabe por onde começa, não sabe nem por quê. Porque tem muitos estímulos visuais ali em volta, né? Isso atrapalha a nossa mente. Então quanto menos coisas tiverem ali, você consegue ter mais foco no que você tem que fazer, a sua produtividade melhora e até a sua criatividade, sabe? Porque a sua mente não está ali sobrecarregada com toda aquela bagunça, tá? Você consegue pensar com mais clareza. É impressionante, gente, isso. Então, assim, são pequenas mudanças, né? Mas elas fazem toda a diferença. Então começa, aí você pode falar, tem aquele tempo. Começa com pequenos espaços, sabe? Mais constantes, todo dia um pouquinho. Começa com 15 minutos por dia.
já faz toda a diferença, tá? Você já manda uma mensagem para sua mente que você tá no controle, né? Que você começou e que você não vai parar. Mas, de novo, para que isso dê certo, é importante desapegar do excesso das coisas. Como eu já falei lá no começo, pensa assim, quanto menos coisas, mais fácil manter a organização. Isso é um fato. Quanto menos coisas você tiver ali, é mais fácil para manter essa organização. E lembre-se, a organização não é sobre guardar melhor, mas sobre ter menos coisas para guardar melhor. Então, tudo isso é sobre o desapego, como ele é muito importante na organização, né? Bom, e assim, eu vou contar para vocês que na minha vida, lá atrás, quando eu entendi isso, assim, facilitou muito, muito a minha vida, porque depois que você entende, que você coloca em prática, começando devagarinho mesmo, aos poucos, a organização, assim, de cada objeto, né, cada ambiente da sua casa, fica muito mais simples guardar o que está fora do lugar. Porque assim, gente, eu tenho que falar para vocês, mesmo tudo organizado, às vezes as coisas vão ficar espalhadas. Aqui em casa mesmo, eu tenho a minha cachorrinha, Cacau, que é maior que pequenininha, mas ela faz a maior bagunça, sabe? Ela cata as coisas de tudo quanto é canto, meia, chinelo, enfim, os brinquedos dela ficam todos espalhados. E outras coisas, a gente tem filho, a gente mesmo às vezes está na pressa, então você vai colocar uma vez ou outra e tá tudo bem, as coisas fora do lugar, né? E tá tudo bem. Mas qual que é a diferença? Quando você já sabe, qual a diferença? Quando já foi organizado, você já sabe onde cada objeto, cada coisa tem que ser guardado. Então, assim, é muito mais simples. Você já sabe onde guardar as coisas e aí as coisas fluem muito melhor. E rápido, sabe? Tudo fica mais rápido e fácil ali para o dia a dia. Bom, mas mesmo depois que eu expliquei tudo isso, para você conseguir manter a sua casa organizada por mais tempo e você me responder assim, tá bom, um dia, quando der, eu organizo. Gente, eu tenho que te falar que cada dia que você deixa para depois, você perde mais tempo no seu dia a dia procurando objetos perdidos, sabe? A bagunça, ela é um excesso de estímulos visuais, como eu já falei, que sobrecarregam a sua mente. Então, viver no caos gera ansiedade, gera irritação e aquela sensação de que tá tudo fora do controle. Então, a casa bagunçada, além da desordem física, ela também causa vários problemas para sua mente, né? Esperar, quando der, se der, quando você fala assim, é se prender num momento que nunca chega. Em vez de construir pequenas vitórias, hoje, agora, você vai deixando sempre para depois. Fez sentido, gente, para vocês? O que faz, o porquê, né? A dificuldade de manter a casa organizada são essas pequenas coisas que assim atrapalham o seu dia a dia, atrapalham a sua rotina e que bagunçam mais a sua casa. A sua casa não consegue ficar ali por mais tempo organizada, tá? Bom, essa foi o vídeo de hoje, a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Até o próximo. Obrigada pela atenção.